Olá, pessoal. Me chamo Camila, sou especialista de educação profissional do Senai Espírito Santo e coordenadora metodológica do SAEP. Você já assistiu nossas aulas anteriores? Nesta aula, falaremos sobre o comando dos itens. O comando é a parte do item que orienta o estudante sobre a ação necessária para responder corretamente. O comando pode ser uma frase incompleta, onde a alternativa completa o sentido. Também pode ser uma pergunta direta, cuja resposta correta está ali entre as alternativas. Ele deve ser claro e objetivo, sem ambiguidades. Aqui temos um exemplo de um comando de frase a ser completada. Ele diz assim: nesse planejamento é necessário criar um. O comando é essa frase destacada em azul. Antes dele, tem um contexto, que vimos na aula anterior. Já aqui, temos um exemplo de comando em forma de pergunta. Para chegar a essa conclusão, o técnico identificou a causa do problema a partir de qual procedimento? Novamente, o comando é a frase destacada em azul. É fundamental que o comando tenha clareza, ou seja, ele deve ser facilmente compreendido pelo estudante. Objetividade, deve ser direto, ir direto ao ponto, sem rodeios. Precisão, deve evitar ambiguidades ou duplas interpretações. E não tem que ter informações adicionais. O comando não deve trazer dados que já deveriam estar no contexto do item. O comando deve estar diretamente ligado à capacidade que está sendo avaliada no item. Por que isso é importante? Porque isso garante que o estudante demonstre se possui ou não aquela capacidade avaliada. Evita distrações com comandos mal formulados e mantém a coerência entre a pergunta e os objetivos da avaliação. O comando deve fazer referência direta ao contexto apresentado no item, garantindo coerência entre as partes. Por que isso é importante? Porque evita confusão e ambiguidades, garante que o estudante use as informações do contexto para responder e mantenha a lógica do item. Algumas dicas práticas. Sempre revise se o comando depende do contexto para ser respondido corretamente. Se o comando puder ser respondido sem o contexto, significa que ele precisa ser reformulado. O estudante deve conseguir compreender a ação exigida apenas com o contexto e o comando. Isso permite que o estudante foque na capacidade a ser avaliada e garante que todas as informações essenciais estejam no item. O comando deve ser formulado de maneira que todas as alternativas apresentadas façam sentido como possíveis respostas, mantendo coerência e padronização. Algumas dicas práticas. Verifique se todas as alternativas poderiam plausivelmente responder ao comando. Não incluam alternativas que fogem ao tema do item. Mantenha a mesma estrutura gramatical nas alternativas para garantir uniformidade. Vamos ver mais sobre isso na próxima aula. Algumas proibições do comando. Expressões que não deixem claro a capacidade que está sendo avaliada. Expressões como é correto afirmar que ou é incorreto afirmar que. Termos como sempre, nunca, todo, totalmente, absolutamente, completamente, somente ou outras palavras semelhantes. Sentenças negativas também são proibidas. Vamos ver alguns exemplos de itens e tentar identificar os erros nos comandos? Aqui temos dois exemplos. O primeiro fala que, ao elaborar um projeto arquitetônico, é importante observar as normas, dentre elas a NBR 9050, que trata de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Aí vem o comando.
Dimensione uma rampa sem patamares cujo desnível será de 1,27 metros e responda qual será o comprimento horizontal total do percurso utilizando a inclinação máxima admissível segundo a norma NBR 9050. O outro item, já vamos direto para o comando. Baseado no levantamento topográfico e no relatório de sondagem, o técnico deverá optar pelo tipo de fundação mais segura e econômica para o projeto estrutural da edificação. A fundação a ser adotada é. Conseguem perceber o problema nesses dois comandos? Os dois comandos possuem informações que deveriam estar no contexto. No primeiro exemplo, todo esse texto destacado em amarelo deveria estar lá em cima no contexto. Dimensionamento da rampa sem patamar, cujo desnível é 1,27 metros. Isso tudo faz parte do contexto e não do comando. A mesma ideia se dá no segundo exemplo. Ele traz informações do contexto e não do comando. Assim sendo, nos dois exemplos, o comando deveria ser apenas o que está sublinhado de azul. O comando do primeiro exemplo deveria ser: qual será o comprimento horizontal total do percurso utilizado a inclinação máxima admissível? E o do segundo exemplo deveria ser: a fundação a ser adotada é. Além disso, quando o comando é formado por uma frase a ser completada nas alternativas, não tem esses dois pontos. E nesse outro exemplo, consegue perceber como o comando poderia ser mais direto? Ele diz assim: conforme nomenclatura acima, a utilização de aço na posição N1 para a laje em metros é D. Ele poderia ser simplesmente: a utilização de aço na posição N1 para a laje em metros é D. E aí, nós poderíamos tirar a palavra metros de todas as alternativas, porque essa palavra já aparece no comando e não precisa ser repetida nas alternativas. Então, como vimos, nesse caso, não há necessidade de escrever conforme a nomenclatura acima. O comando poderia ser apenas o que está destacado em azul. E para esse exemplo, o que podemos identificar de errado no comando? A palavra corretamente faz com que o aluno leia todas as alternativas para encontrar a correta. E para item SAEP, não utilizamos essa metodologia. O aluno deve, apenas com o contexto e com o comando, pensar na resposta correta e apenas identificar em qual letra ou qual alternativa aquela resposta encontra-se. Além disso, assinale a alternativa não é um tipo de comando permitido, pois nesse caso não direciona a capacidade que se quer avaliar. Parabéns! Você chegou ao final da aula 3. Na próxima aula, veremos sobre as alternativas.